Meu nome é Maria Schaffer. Tenho 34 anos e sou enfermeira de cuidados paliativos em Pittsburgh. No dia 16 de janeiro de 2025, exatamente às 21h51, minha avó, Eleanor, morreu depois de uma cirurgia de emergência, enquanto eu estava sozinha na sala de espera. Eu tinha ligado para meus pais 3 vezes. Nenhum deles apareceu. 18 minutos depois da minha primeira ligação, meu pai, John, me mandou uma mensagem: "Você já está aí. A gente vai se ela realmente morrer." E ela morreu. Uma semana depois, no funeral, o pastor abriu um bilhete lacrado que minha avó tinha deixado. A primeira linha dizia: "Se o John estiver aqui, não deixem que ele fale por mim." O que meus pais não sabiam era que minha avó vinha se preparando para aquele momento há muito tempo. E eles definitivamente não sabiam que eu sou enfermeira de cuidados paliativos e registro tudo. Cada horário, cada ligação não atendida, cada visita, cada mentira. Se você já foi abandonado pela família enquanto alguém que você ama estava morrendo, segue aqui e comenta de qual cidade você está assistindo. Porque o que eu vou te contar não é só a minha história, é um aviso. Deixa eu te levar de volta ao começo. A ligação chegou às 16h32, numa quinta-feira. Eu estava terminando meu plantão no Three Rivers Hospice, sentada na sala de descanso com um café que eu ainda nem tinha tomado. Meu telefone tocou. Era o UPMC Presbyterian. Eu já trabalho há 11 anos como enfermeira de cuidados paliativos. Você aprende a entender o tom da voz de alguém antes mesmo da pessoa terminar a frase. A enfermeira responsável me transferiu para a doutora Laura Fitzpatrick. Ela foi direta. "Senhora Schaffer, sua avó, Eleanor, chegou aqui de ambulância há 20 minutos. Perfuração intestinal, sepse avançando. Precisamos levá-la para a cirurgia dentro de 1 hora. Preciso que você entenda que o risco é alto. Pela idade dela, pela infecção, pelo esforço no coração, ela pode não sobreviver." Eu peguei o guardanapo debaixo do meu café e comecei a escrever: perfuração intestinal, sepse, alto risco. Eu não precisava escrever. Eu sei o que essas palavras significam. Mas escrever me ajuda a manter o controle. "Estou indo", eu disse. 15 minutos. "Tem mais algum familiar que devemos avisar?" "Eu vou ligar para eles." Desliguei e imediatamente liguei para o meu pai. 4 toques. Caixa postal. Liguei para minha mãe. 6 toques. Caixa postal. Fiquei olhando para o celular, tentando entender como nenhum dos dois atendeu durante uma emergência familiar. Então abri o grupo da família, aquele que minha mãe criou no ano passado porque famílias precisam se manter conectadas, e escrevi: "Vovó em cirurgia de emergência, UPMC Presbyterian. Estado crítico. Preciso de vocês aqui agora." Mensagem enviada às 16h51. Apareceu entregue na hora. E, segundos depois, lida por John e lida por Diane. Esperei. Peguei meu casaco, minha bolsa, derrubei o café que nem tinha tocado, e esperei. Nada. Entrei no carro e fui dirigindo. O UPMC Presbyterian fica a 14 minutos do hospício. Fui com o celular no banco do passageiro, tela virada para cima, esperando acender. Qualquer coisa. Às 17h02, o celular vibrou finalmente. Mas não era uma ligação. Era uma mensagem do meu pai. "Você já está aí. A gente vai se ela realmente morrer." Eu li 2 vezes, depois li de novo. Um carro buzinou atrás de mim. O sinal tinha aberto. Eu continuei dirigindo. Estacionei no prédio do hospital. Nível 3, vaga C29. Tirei uma foto da placa para não esquecer onde deixei o carro. Entrei no hospital, peguei o elevador até a UTI e fiz o check-in. A enfermeira, Beta, me entregou o crachá de visitante a 1293. "Mais alguém da família vai vir?" Disseram que sim. Eu menti. Nem sei por que menti. Talvez porque admitir que meu próprio pai só viria se a mãe dele morresse fosse humilhante demais. A Beta me levou até a sala de espera da UTI. Paredes azul claro, 8 cadeiras, uma máquina de lanches e uma janela com vista pro estacionamento. Já tinham 9 pessoas lá.
Um senhor idoso dormindo, uma mulher tricotando, 2 filhos cochichando. Sentei na cadeira D7, de frente para o corredor da cirurgia. Às 18h11, levaram a Eleanor para a cirurgia. Uma enfermeira disse que podia levar de 2 a 4 horas. Eu só balancei a cabeça. Peguei o celular e mandei mensagem para os meus pais de novo. Ela entrou na cirurgia. Visualizada às 18h14. Nenhuma resposta. Nas 4 horas seguintes, mandei atualizações a cada 30 minutos, como se estivesse fazendo um relatório. Ainda esperando. Sem notícias. O cirurgião ainda não saiu. Todas as mensagens eram visualizadas em poucos minutos. Nenhuma teve resposta. Às 19h43, outra enfermeira perguntou se minha família chegaria logo. Eles já estão vindo, eu disse. Outra mentira. Às 20h15, fui comprar um café na máquina. 2,50, quente demais. Queimei a língua, mas continuei segurando o copo porque precisava ter algo nas mãos. Uma senhora ao meu lado perguntou: "Quanto tempo você já está esperando?" "Quase 2 horas." "Sua família está com você?" Eu olhei para ela. Queria dizer a verdade. Mas disse: "Eles estão chegando." Ela sorriu. Ainda bem. Ninguém deveria esperar sozinho. Eu voltei para minha cadeira antes de começar a chorar. Às 21h, o turno mudou. Um enfermeiro chamado Gregory olhou o registro de visitantes e depois para mim. "Ainda só você?" Eu fiz que sim com a cabeça. "Quer que a gente ligue para alguém?" "Não, eles já sabem." Às 21h47, as portas da cirurgia abriram. A doutora Fitzpatrick saiu, ainda com a touca cirúrgica e a máscara baixada. Eu levantei na hora. Eu já vi aquele rosto centenas de vezes no meu trabalho. Eu sei exatamente como é a expressão de quem vai te dizer que alguém que você ama morreu. Ela veio até mim. "Senhora Schaffer, sinto muito." Fizemos tudo o que podíamos, mas o coração dela não aguentou o procedimento. Ela teve uma parada às 21h51. Não conseguimos reanimar. Eu ouvi a mim mesma perguntando: "Ela sentiu dor?" Ela estava anestesiada o tempo todo. Não sofreu. Eu a senti. Agradeci. Nem sei por que agradeci. Eles me deixaram ver a Eleanor em uma salinha ao lado da UTI. Ela parecia menor do que eu lembrava. As mãos ainda estavam quentes. Fiquei lá por 10 minutos. Sentei ao lado dela e sussurrei: "Eu vou te proteger. Não importa o que eles digam. Vou garantir que as pessoas saibam quem você realmente era." Depois saí, sentei num banco perto dos elevadores. E liguei pro meu pai. Ele atendeu no terceiro toque. "Alô? Pai, a avó não resistiu. Ela morreu na cirurgia." Silêncio. 3 segundos, e depois: "Tá. A gente resolve o funeral amanhã." Eu esperei ele falar mais alguma coisa. Qualquer coisa. Mas ele não falou. "É só isso?" eu disse, com a voz falhando. "É só isso que você vai dizer?" "O que você quer que eu diga, Maria?" "Ela morreu." "Eu quero que você diga que sente muito por não ter vindo." "Quero que você pergunte se eu tô bem." "Você tá bem," ele respondeu. "Você trabalha com gente morrendo. Isso é o que você faz." E desligou. Duração da ligação: 47 segundos. Eu tirei um print. Depois liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque. Dava para ouvir a TV ligada no fundo. "Mãe, a avó morreu." Silêncio. "Ah, bom, acho que foi melhor assim." Ela estava sofrendo. Ela não estava sofrendo. Foi uma perfuração intestinal. Foi de repente. Mesmo assim, na idade dela. "Você vai vir pro hospital?" "Pra quê?" "Ela já morreu, não morreu?" Eu não respondi. "Seu pai resolve os detalhes," ela disse, e desligou. Eu fiquei sentada naquele banco por 20 minutos.
Depois dirigi até em casa. Não chorei. Não gritei. Sentei na mesa da cozinha, e comecei a fazer uma lista. Na manhã seguinte, meu pai ligou às 9 horas. Ele disse que tinha escolhido a funerária Kowalski e que eu deveria cuidar de tudo, já que eu estava sem trabalhar mesmo. Eu não tô de folga, pai. Eu tirei licença de emergência. Mas você é enfermeira. Você sabe como essas coisas funcionam. Eu sou enfermeira de cuidados paliativos, não diretora de funerária. Ele suspirou, como se eu estivesse sendo difícil. Maria, só faz isso. A gente confia em você. Naquela tarde, eu me encontrei com o Raymond Kowalski. Ele era gentil, na casa dos 60 anos, cabelo grisalho, voz calma. Enquanto eu assinava os papéis, ele perguntou com cuidado. Seus pais vão participar do planejamento? Eu nem soube o que responder. Meu pai acha que eu devo fazer isso porque eu trabalho com pessoas morrendo. O Raymond colocou a caneta na mesa. Isso não é a mesma coisa que enterrar alguém da sua própria família. Perto do fim da conversa, ele mencionou que Eleanor já tinha deixado algumas coisas organizadas 2 semanas antes. Ela tinha escolhido o caixão, selecionado os hinos, escrito instruções. E deixou 2 envelopes lacrados. Um com o pastor Callahan, na igreja Saint Agnes, e outro com o advogado dela, Gerald Putt. Ela disse o que tinha neles, eu perguntei. Ele balançou a cabeça. Só disse que deveriam ser abertos apenas se certas pessoas estivessem presentes. Algo frio apertou meu peito. Nos dias seguintes, eu não consegui dormir. Ficava lembrando da mensagem do meu pai. Vamos se ela realmente morrer. E não parava de pensar que eles nunca ligaram pro hospital. Nenhuma vez. No dia 18 de janeiro, às 2 da manhã, peguei o celular e comecei a contar. 11 ligações não atendidas. 8 mensagens durante a cirurgia. Uma resposta. Tirei print de tudo. Nem sei porquê. Eu só não conseguia parar. No dia 19 de janeiro, pedi o registro oficial de visitantes do hospital UPMC. Eles imprimiram naquela mesma tarde. 16 de janeiro de 2025. Paciente, Eleanor Schaffer. Visitante, Maria Schaffer. Crachá 1293. Das 16 horas e 45 às 22 horas e 22. Nenhum outro nome. Nesse mesmo dia, fui até a casa da Eleanor, para escolher a roupa do funeral. Na mesa da cozinha tinha um envelope amarelo, daqueles simples, com meu nome escrito à mão. Maria. Abrir se eu não voltar para casa. Datado de 10 de janeiro de 2025. 6 dias antes da cirurgia. Eu sentei na mesa de fórmica amarela dela, e abri. Dentro tinha uma carta escrita à mão, documentos de hospital de 2017 fotocopiados, e um pendrive com a etiqueta, voicemails. A carta começava assim. Maria, se você está lendo isso, eu já fui. Preciso que você saiba de algumas coisas enquanto a verdade ainda importa. Ela escreveu que não esperava que meu pai fosse aparecer. Que já tinha aceitado isso. Que tinha pedido para a doutora Fitzpatrick ligar só para mim se a situação ficasse crítica. E que tinha assinado os papéis para isso ser oficial. Depois ela escreveu. Você sempre foi quem ficou. Quando eu estava sozinha, você vinha. Quando eu tive medo depois do derrame, você sentou comigo. Você não ficava olhando o relógio. Você simplesmente ficava. E então veio a parte mais pesada. Seu pai me visitou uma vez durante minha recuperação do derrame em 2017. Uma vez. Em 6 semanas. 15 minutos, e 12 deles foram perguntando se eu já tinha pensado em vender a casa. Minhas mãos começaram a tremer. Eu guardei o registro de visitas. Está neste envelope. Eu guardei tudo, Maria, porque sabia que um dia ia precisar de prova. Eu peguei as cópias. Hospital Allegheny General. Outubro a novembro de 2017. Eleanor internada em 1º de outubro, após um derrame. 6 dias em cuidados intensivos. 6 semanas de reabilitação. Registro de visitas. Maria Schaffer 9 visitas.
John Schaffer uma visita, 3 de outubro, 11 horas e 4 às 11 horas e 19. Diane Schaffer 0 visitas. 15 minutos. Meu pai visitou a própria mãe por 15 minutos durante 6 semanas de recuperação. E eu nunca soube. Porque ele me disse que ela estava bem. Que eles estavam cuidando de tudo. Que eu não precisava me preocupar. Eu senti um nó no estômago. Então conectei o pendrive. 7 áudios. Todos com data. 5 de outubro de 2017, 15 horas e 42. A voz do meu pai, tranquila. Oi, mãe, sou eu. Sei que você tá na reabilitação, mas eu tava pensando, você já considerou vender a casa? Dá muito trabalho cuidar, ainda mais agora. Pensa nisso, tá? 38 segundos. Nenhum como você está. Só a casa. 2 dias depois do derrame. 1º de novembro de 2017, 18 horas e 15. Mãe, falei com um corretor. Ele acha que a casa pode valer 425 mil, talvez mais. Só pra você pensar. Te amo. Te amo como se fosse só uma formalidade. Outro áudio. 14 de março de 2019, 10 horas e 22. Oi, mãe, odeio pedir isso, mas tivemos uns gastos inesperados aqui em casa. Você pode me emprestar os 3.500? Eu te pago em alguns meses. Obrigado, mãe. Eu peguei os outros documentos. Extratos bancários com marca-texto amarelo. 14 de março de 2019. Saque, 3.200. Na margem, a letra da minha avó. Pediu dia 10 de março. Prometeu pagar logo. Nunca pagou. Continuei ouvindo. Mais 4 áudios. Todos iguais. Pedindo dinheiro. Falando de contas. Falando da casa. Em 2022, ele pediu 1.800 para consertar o carro. O extrato mostrava que ela deu. Outra anotação. Segunda vez. Ainda não pagou o de 2019. Total, 5.000. Nunca devolveu. Eu fiquei parada, olhando para a tela do laptop. Sem acreditar. E então eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu gritei. De verdade. Bati o punho na mesa, levantei, e comecei a gritar com a casa vazia. Você só ligava para ela para pedir dinheiro, enquanto ela estava na reabilitação, enquanto ela estava aprendendo a andar de novo. Depois eu sentei de novo, abri uma planilha, e comecei a montar um caso. Registro de provas John Schaffer. 7 áudios pedindo dinheiro ou falando em vender a casa, 2017 a 2024. Uma visita ao hospital de 15 minutos durante 6 semanas de recuperação do derrame, 2017. $5.000 emprestados e nunca devolvidos, 209-2022. 11 ligações não atendidas durante a emergência da avó, 16 de janeiro de 2025. 8 mensagens ignoradas durante a cirurgia. Uma resposta, vamos se ela realmente morrer. 0 visitas ao hospital. Data, 16 de janeiro de 2025. Eu salvei o arquivo. E então tomei uma decisão. Eu não ia deixar minha avó morrer em vão. Eu ia usar tudo que aprendi como enfermeira de cuidados paliativos, documentação, horários, registros, tudo. Para garantir que todo mundo soubesse exatamente quem meu pai era. O funeral foi no dia 23 de janeiro, na Igreja Católica Saint Agnes. Eu cheguei cedo. Quando a cerimônia começou, 64 pessoas já tinham assinado o livro de presença. Meus pais chegaram às 10 horas e 28. Minha mãe de azul marinho, com pérolas. Meu pai de terno preto, com a mão no braço dela, rosto calmo, como se nada tivesse acontecido. Eles sentaram na primeira fileira. Eu sentei 3 filas atrás. O pastor Callahan fez a homenagem. Durou 8 minutos. Ele falou da fé da Eleanor, do jardim dela, do quanto ela era dedicada à família. Meu pai fingiu chorar, enxugando os olhos com um lenço. Quando terminou, o pastor fez uma pausa. Tem mais uma coisa.
Ele pegou um envelope no púlpito, lacrado com cera vermelha. A letra da minha avó na frente. Eleanor me deixou isso 6 dias antes da cirurgia. Ela pediu que eu abrisse apenas se certas pessoas estivessem presentes. Ele olhou direto pro meu pai. O envelope diz: se o John estiver aqui, não leia isso em voz alta. Entregue para Maria em particular. A igreja inteira ficou em silêncio. O rosto do meu pai ficou pálido. Minha mãe sussurrou: o que é isso? O pastor desceu e me entregou o envelope. Ela queria que você lesse isso sozinha. Meu pai se levantou. Essa é a letra da minha mãe. Eu tenho direito. O desejo dela foi muito claro. John, o pastor disse, calmo. E voltou para frente, continuando a cerimônia. Eu levantei, fui até o banheiro, me tranquei em uma cabine. E abri o envelope. Era uma carta de 2 páginas. Papel claro. Caneta azul. Maria, se você está lendo isso, eu já fui. E o John apareceu no meu funeral. Eu sabia que ele não viria ao hospital. Ele nunca vem. Não quando custa alguma coisa para ele. Em 2017, quando tive o derrame, ele veio uma vez. 15 minutos. 12 deles perguntando sobre vender a casa. Eu guardei o registro. Guardei os extratos bancários de quando ele pegou 3.200 em 2019 e 1.800 em 2022. Guardei o histórico de chamadas mostrando que ele liga uma vez por mês, sempre domingo, sempre 6 minutos. Eu pedi à doutora Fitzpatrick para ligar só para você se eu ficasse em estado crítico. Assinei os papéis. É legal. Eu não vou morrer esperando ele se importar. Você ficou, Maria. Você sempre ficou. Você é a filha que eu precisava. Ele é o filho que eu criei, mas não o filho que eu merecia. A casa é sua. O testamento já foi registrado. O pastor Callahan tem uma cópia. Gerald Putt tem outra. O John vai ficar com raiva. Vai dizer que eu estava senil, ou que você me manipulou. Deixa ele falar. Você tem os registros, os extratos, os áudios. A verdade é simples, ele queria o que eu tinha, não quem eu era. Não deixe ele tirar isso de você. Vovó Eleanor. Eu dobrei a carta, saí, e fui pro carro. Fiquei sentada lá, com o envelope no colo. E pela primeira vez desde 16 de janeiro, eu chorei. Mas não era tristeza. Era raiva. E outra coisa também. Clareza. Mas ainda tinha mais uma coisa que a Eleanor tinha deixado. Algo que eu ainda não tinha encontrado. E que ia mudar tudo. Se você é alguém que cuida de pais ou avós idosos, presta atenção nisso, porque o que vem agora faria qualquer pessoa revisar todos os documentos da família. Naquela noite, teve uma reunião na casa da Eleanor. Tradição. Depois do funeral, 22 pessoas apareceram. Meus pais chegaram atrasados. Às 15h30, eu estava na sala, segurando a carta. Eu tenho algo que a avó queria que todos soubessem. Meu pai se levantou. Maria, não é hora para isso. Senta, John. O pastor Callahan estava perto da lareira. A voz dele era calma, mas firme. A Eleanor pediu testemunhas. Fique. Meu pai sentou. Eu li a carta em voz alta. Cada palavra. Sem mudar nada. Só li. Em 2017, ele veio uma vez. 15 minutos. 12 deles perguntando sobre vender a casa. Guardei os extratos de quando ele pegou 3.200 em 2019 e 1.800 em 2022. Ele é o filho que eu criei, mas não o filho que eu merecia. Quando terminei, dobrei a carta, e olhei pro meu pai. O rosto dele estava vermelho. Minha mãe olhando pro chão. Minha tia Caroline levantou, e saiu sem dizer nada. Ela era minha mãe, meu pai disse, com a voz tremendo. Então onde você estava quando ela estava morrendo? Eu perguntei. Silêncio. Você me mandou mensagem, vamos se ela realmente morrer. Lembra disso? A gente estava ocupado. Você já estava lá.
Porque ela pediu pro hospital não ligar pra você, porque você ensinou ela a não esperar nada de você. Eu peguei o celular. A casa ficou pra mim. O testamento já está registrado. Se quiser contestar, pode tentar. Eu tenho 6 anos de provas para mostrar para um juiz. Meu pai pegou o casaco e saiu. Minha mãe foi atrás, sem nem olhar para mim. Eu fiquei na sala da Eleanor, cercada de pessoas que eu mal conhecia. E senti algo que não senti há uma semana. Alívio. Mas não durou muito. 3 dias depois, recebi uma ligação do Gerald Puig, o advogado da Eleanor. Maria, tem algo que você precisa ver. A Eleanor deixou um segundo envelope comigo. Ela pediu para eu te entregar 2 semanas depois do funeral. Eu encontrei com ele no escritório na manhã seguinte. Ele me entregou um envelope menor, lacrado com fita transparente, com meu nome escrito, Maria. E uma instrução. Abrir em 30 de janeiro de 2025. Dentro tinha um bilhete escrito à mão, e um pendrive. O bilhete dizia: Maria, se você está lendo isso, o funeral já acabou e você já leu minha primeira carta. Ótimo! Agora eu preciso que você veja o que eu gravei. Essa é a parte que o John nunca vai conseguir explicar. Assista sozinha, depois decida o que fazer. Eu confio em você. Vovó. Eu fui para casa, coloquei o pendrive no meu laptop, e cliquei no único arquivo. Eleanor Confession January 8th-2025.mp4. O vídeo abriu. A Eleanor estava sentada na sala dela, de frente para uma câmera num tripé, usando óculos de leitura e um casaco leve. No canto da tela, a data, 8 de janeiro de 2025. 8 dias antes da cirurgia. Ela respirou fundo, e começou. Meu nome é Eleanor Grace Schaffer. Tenho 78 anos. Hoje é 8 de janeiro de 2025. E eu estou gravando isso porque sei que não tenho muito tempo. Não porque eu esteja doente, embora meu médico diga que meu coração não é mais o mesmo. Mas porque eu decidi parar de fingir. Eu tenho um filho, John. Ele tem 52 anos. E por 52 anos eu fiquei dizendo pra mim mesma que ele é um bom homem, só que ocupado. Que ele se importa, mas não sabe demonstrar. Que eu estava pedindo demais. Mas eu cansei de mentir. Em 2017, eu tive um derrame. Passei 6 semanas na reabilitação aprendendo a andar de novo. O John me visitou uma vez. 15 minutos. E a maior parte do tempo ele passou perguntando se eu já tinha pensado em vender minha casa. Ele não perguntou como eu estava. Não perguntou se eu estava com medo. Ele perguntou sobre imóvel. Desde então, ele me liga uma vez por mês. Sempre domingo. Sempre 6 minutos. Eu marquei o tempo, porque queria saber se eu estava imaginando. Eu não estava. Ele pegou $5.000 emprestados comigo nos últimos 6 anos. Prometeu devolver. Nunca devolveu. Eu não cobrei, porque não queria brigar. Porque eu queria acreditar que ele ainda me amava. Mas ele não ama. E agora eu sei disso. Então eu estou deixando minha casa para minha neta, Maria. Não é só porque o John não merece, embora não mereça. É porque a Maria foi a única que ficou. Quando eu estava sozinha, ela vinha. Quando eu estava com medo, ela me escutava. Ela não ficava olhando o relógio. Ela não pedia nada. Ela só ficava. John, se você estiver vendo isso, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não é uma pessoa ruim. Mas você não é o filho que eu precisava. E eu não vou passar o resto da minha vida fingindo que você é. Maria, eu te amo. Obrigada por ser a filha que eu precisei quando mais precisei. É isso. O vídeo acabou. A Eleanor se inclinou para frente e desligou a câmera. Eu fiquei ali, olhando para a tela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Depois dei replay. E foi aí que eu percebi uma coisa. No fundo, na estante atrás dela, tinha um pequeno aparelho preto. Uma câmera. Apontada direto pro sofá.
Eu pausei o vídeo, e meu estômago virou. A Eleanor tinha gravado tudo. Tudo. Eu peguei as chaves e fui direto para casa dela. Entrei na sala, mexi nos livros da estante. E encontrei uma câmera pequena, sem fio. Ainda ligada. Ainda gravando, direto para uma conta na nuvem. Eu entrei na conta usando a senha que ela tinha deixado num post-it dentro do envelope. Marias Tais 2025. A nuvem tinha mais de 200 horas de gravação. Desde março de 2024. Eu comecei a passar pelos arquivos. A maioria era coisa normal. A Eleanor lendo, assistindo TV, regando as plantas. Então achei um vídeo com a data, 19 de dezembro de 2024. Horário, 11h32. Cliquei para assistir. Era a sala da Eleanor. Ela não estava lá. Mas tinha outras pessoas. Meu pai e minha mãe. Eles estavam no meio da sala, conversando. Eu aumentei o volume. Transcrição da gravação 19 de dezembro de 2024. John, ela não vai durar muito mais. O Dr. Patel disse que o coração dela está piorando. Então o que a gente faz? A gente espera. Quando ela morrer, a casa é nossa. Já falei com um corretor. A gente pode anunciar por 450 mil, talvez 500 mil se arrumar bem. Mas e a Maria? Ela não visita sempre? A Maria é muito sentimental. Vai ficar triste um tempo, mas depois passa. Além disso, nós somos os herdeiros diretos. A casa vai pra gente. Você tem certeza? E se sua mãe deixou um testamento? Risada do meu pai. Ela tem 78 anos e é esquecida. Não atualiza nada desde que o pai morreu. Confie em mim, tá tudo certo. Eu não sei, John, isso parece errado. Não é errado. É prático. Ela é velha. Vai morrer. E quando isso acontecer, a gente vende a casa e finalmente faz aquela viagem pra Europa. E se ela precisar de cirurgia ou algo assim? E se a Maria ligar pra gente? Então a gente deixa a Maria resolver. Ela é enfermeira. Literalmente o trabalho dela. Eu só não quero que as pessoas achem que a gente é ruim. Ninguém vai achar nada. A gente aparece no funeral, chora, fala coisas bonitas, é só isso que as pessoas lembram. O vídeo continuou por mais 3 minutos. Eles falando de reforma, de deixar a casa bonita para vender, de custos. Depois foram embora. Eu fiquei parada. Sem reação. Minha mãe sabia. Ela sabia que meu pai estava esperando a Eleanor morrer. Sabia que eles já estavam planejando vender a casa. Antes mesmo do corpo esfriar. E mesmo assim, concordou. Eu peguei o celular e liguei pro Gerald Pucci. Eu preciso te ver. Agora. No dia seguinte, fui até o escritório dele, no centro de Pittsburgh. Fica no 3º andar. Quando entrei, só entreguei o pendrive. Sem dizer nada. Ele assistiu tudo. A confissão da Eleanor. E a gravação escondida dos meus pais. Quando terminou, ele se encostou na cadeira e disse: Sua avó era mais esperta que muitos advogados que eu conheço. A gente pode usar isso? Eu perguntei. Com certeza. Ele abriu um arquivo na mesa. A Eleanor atualizou o testamento no dia 11 de janeiro de 2025. Ela deixou a casa e todos os bens para você. E incluiu uma cláusula tirando o John da herança, citando abandono e exploração financeira. Eu assinei como testemunha, junto com o pastor Callahan e o médico dela, Dr. Patel. Então é impossível contestar? Deveria ser. Ele fez uma pausa. Mas conhecendo seu pai, ele vai tentar. E ele tentou. Foi no dia 3 de fevereiro de 2025. Meu pai entrou na justiça para contestar o testamento da Eleanor. Ele disse que ela tinha sido influenciada, que não estava em plena consciência, e que eu tinha manipulado tudo. Mas tem uma coisa que ele não sabia. No dia 10 de fevereiro, eu recebi uma ligação de uma tabeliã chamada Kathleen Briggs.
Ela disse que Eleanor tinha procurado ela no começo de janeiro para autenticar alguns documentos. Um deles era uma declaração assinada no dia 9 de janeiro de 2025, confirmando que Eleanor estava em plena consciência. E que todas as mudanças no testamento foram feitas por vontade própria, sem pressão de ninguém. Mas isso nem foi a parte mais forte. A parte mais pesada veio depois. Seu pai veio me ver no dia 28 de janeiro, ela disse. Ele trouxe um documento que disse ser o testamento da sua avó. Queria que eu reconhecesse firma retroativamente. Disse que tinha sido assinado em 2023, mas não tinha testemunhas. E o que dizia o documento, eu perguntei. Que a casa seria dividida 50-50 entre você e ele. Eu senti o sangue gelar. Você autenticou? Não. A assinatura não batia com a que eu tinha reconhecido 2 semanas antes. Eu disse que não podia ajudar. Ele ficou irritado e foi embora. Eu agradeci, desliguei, e liguei pro Geraldo na mesma hora. Meu pai tentou falsificar um testamento. Ele ficou em silêncio por um momento. Você tem prova? A tabeliã vai testemunhar. Então a gente pegou ele. A audiência foi no dia 3 de abril de 2025. Eu nem precisei depor. Mas sentei lá, e assisti tudo. O Geraldo apresentou o testamento atualizado da Eleanor, autenticado e com 3 testemunhas, ele, o pastor Callahan e o Dr. Patel. A declaração assinada em 9 de janeiro confirmando que ela estava lúcida. Os registros de visita de 2017 mostrando a visita de 15 minutos do meu pai. Os extratos bancários mostrando $5.000 que nunca foram devolvidos. As transcrições dos áudios. Um depoimento da doutora Fitzpatrick dizendo que Eleanor estava totalmente consciente ao decidir sobre seu tratamento. O vídeo da confissão da Eleanor. A gravação escondida de 19 de dezembro, com meus pais planejando vender a casa. O depoimento da Kathleen Briggs sobre a tentativa de falsificação. O advogado do meu pai não tinha nada. Tentou dizer que a Eleanor estava confusa. Que eu tinha me aproveitado do medo dela. Mas não colou. As provas eram fortes demais. No dia 10 de abril, o juiz encerrou o caso. Ele disse: a senhora Schaffer passou 2 anos construindo um registro sólido das suas vontades. Não há nenhuma evidência de incapacidade ou influência indevida. Este caso não tem mérito. Meu pai saiu da sala furioso. E eu nunca mais ouvi falar dele. Mas minha mãe me ligou 2 meses depois. 15 de junho de 2025. Eu quase não atendi. Eu vou me separar do seu pai, ela disse. A voz tremendo. Eu não falei nada. Eu não sabia, ela disse. Sobre o dinheiro, sobre o hospital. Ele me disse que você estava exagerando. Que a Eleanor estava confusa. Eu quis acreditar nele. Você apareceu naquele vídeo, mãe. Você sabia que ele estava esperando ela morrer para vender a casa. Silêncio. Eu sei, ela sussurrou. Eu sabia. E tenho vergonha. Eu estava com medo. Medo de perder a casa. Medo do que as pessoas iam pensar se a gente não ficasse com nada. Então eu fui junto com isso, e eu sinto muito, muito mesmo. Você tá ligando porque se arrependeu, ou porque perdeu? Eu perguntei. Outro silêncio. Os 2, ela disse. Eu não consigo mais viver com ele. Não depois de ver o que ele fez, e o que eu deixei ele fazer. Que bom, eu respondi. Posso te visitar algum dia? Ela perguntou. Eu sei que não mereço. Eu vou pensar, eu disse. E desliguei. Eu não odiava ela. Eu só, ainda não tinha espaço para ela. Até o fim do verão, todo mundo da igreja já sabia da história. Meus pais pararam de frequentar a Saint Agnes. Ouvi dizer que foram para outra igreja, do outro lado da cidade, onde ninguém conhecia o que aconteceu. A casa agora era minha. Legalmente. Moralmente. Totalmente. Mas eu ainda não tinha terminado. Porque a Eleanor tinha me deixado mais um presente. E esse não era sobre justiça. Era sobre cura.
14 de fevereiro de 2026. Dia dos Namorados. Eu me mudei oficialmente para a casa da Eleanor. Estava fazendo uns 11 graus, quente demais para fevereiro em Pittsburgh. O sol aparecendo entre as nuvens. A primeira coisa que eu fiz foi plantar rosas amarelas no jardim da frente. As favoritas dela. Encontrei as luvas antigas de jardinagem no galpão. Ainda com cheiro de terra e creme de lavanda. Usei elas para cavar. Dentro de casa, montei o que eu chamei de parede da memória na sala. Fotos da Eleanor no jardim. Na minha formatura. Rindo de alguma piada que eu nem lembro mais. E no centro, numa moldura simples, prateada, eu coloquei a diretiva médica dela. Aqui dizia: em caso de doença grave, cirurgia ou cuidados de fim de vida, apenas Maria Schaffer deve ser contatada e autorizada a estar presente. John Schaffer está explicitamente excluído de qualquer notificação. Abaixo disso, coloquei uma pequena placa que eu mandei fazer. Dignidade no fim da vida se conquista, não se herda. Eleanor Schaffer 1943 a 2025. As pessoas perguntavam por que eu colocaria algo tão doloroso na parede. Eu respondia com a verdade. A verdade não deve ser escondida. A Eleanor passou tempo demais protegendo as pessoas dela. Eu não ia cometer o mesmo erro. Mas essa parede não foi a única coisa que eu fiz. Em julho de 2025, usei o dinheiro da herança para criar o Fundo Eleanor Schaffer pela Dignidade. Uma organização sem fins lucrativos para ajudar idosos que foram abandonados pelas famílias. O fundo oferece 3 coisas: assistência jurídica para atualizar testamentos, diretivas médicas e autorizações de saúde. Serviços de documentação: ajudar idosos a gravar depoimentos, organizar documentos financeiros e juntar provas se suspeitarem de abuso. Suporte emergencial: ajuda rápida para quem fica sozinho em momentos críticos. Porque ninguém deveria passar pelo que ela passou. Pagando cuidados paliativos, despesas de funeral, ou até moradia para idosos que foram abandonados financeiramente pela família. Nos primeiros 6 meses, a gente ajudou 43 pessoas. Uma delas foi a Dorothy, 81 anos. O filho dela esvaziou a conta bancária, e depois simplesmente parou de visitar. A gente ajudou ela a conseguir um advogado, recuperar o dinheiro, e atualizar o testamento. Ela gravou um depoimento em vídeo, igual a Eleanor. E disse: eu não vou deixar ele me apagar. Outro caso foi o Harold, 76 anos. A filha dele só ligava quando precisava de dinheiro. A gente ajudou ele a fazer uma diretiva médica excluindo ela das decisões. 6 meses depois, quando ele morreu, a vontade dele foi respeitada. O neto dele, que visitava toda semana, herdou tudo. Toda vez que eu ajudo alguém, eu penso na Eleanor. Sentada na sala dela, gravando aquele vídeo. Sabendo que não estaria aqui para ver o resultado. Mas sabendo que aquilo ia fazer diferença. Eu ainda trabalho no Three Rivers Hospice. Mas agora, quando eu vejo os sinais. O filho que nunca aparece. A ligação que nunca vem. O interesse repentino por testamento. Eu não só registro isso no prontuário. Eu conto sobre a Eleanor. Eu digo que eles têm escolha. Que não precisam morrer esperando alguém se importar. No fim de agosto de 2025, recebi uma ligação de uma mulher. A mãe dela estava em cuidados paliativos. O irmão não aparecia há 3 semanas. Mas já tinha ligado 2 vezes perguntando da casa. O que eu faço? Ela perguntou. Na hora, eu pensei na Eleanor. Nos registros de visita. Nos áudios. Na confissão em vídeo. Documenta tudo, eu disse. Não para punir ele, mas para proteger as escolhas da sua mãe. Pergunta o que ela quer. E respeita. Mesmo que isso signifique que ele não esteja lá no final. Principalmente nesse momento. A ligação durou 11 minutos. Quando terminou, eu olhei para o quadro na minha mesa. O registro de visitantes de 16 de janeiro de 2025. Com um único nome. O meu. Eu deixo aquilo ali. Não como uma ferida. Mas como uma direção.
No dia 28 de fevereiro de 2026, eu estou sentada na mesa amarela de fórmica da Eleanor, tomando café na caneca favorita dela. Aquela com a alça quebrada, e as flores já meio apagadas. Lá fora, as rosas amarelas estão florescendo. Eu penso naquela noite na sala de espera da UTI. Eu ali, sozinha. Mentindo pras enfermeiras. Protegendo pessoas que não mereciam. Segurando um copo de café vazio, só pra ter algo nas mãos. Penso na mensagem do meu pai. Vamos se ela realmente morrer. Penso em como ele apareceu no funeral. Onde todo mundo podia ver. Onde dava pra fingir tristeza. Mas não apareceu quando importava. Quando ela ainda estava viva. E penso na Eleanor. Sentada nessa mesma cozinha. 2 semanas antes da cirurgia. Escrevendo cartas. Gravando vídeos. Lacrando envelopes com cera vermelha. Ela sabia que o filho não ia aparecer. Ela sabia que eu ia precisar de provas. Ela sabia que o mundo ia me dizer para perdoar. Para deixar pra lá. Para ser a pessoa melhor. Então, ela garantiu que eu não precisasse ser. Na semana passada, eu coloquei uma pequena caixa de som na sala, conectada ao vídeo da Eleanor. Eu deixei tocando baixinho, em loop, sempre que alguém vem visitar. A voz dela diz: Maria, eu te amo. Obrigada por ser minha filha quando eu mais precisei. Não é algo triste. É um lembrete. Um lembrete de que estar presente não é um favor. É o mais importante. Um lembrete de que dignidade no fim da vida não é algo que você herda. É algo que você conquista. E um lembrete de que, se alguém está esperando você morrer para pegar o que é seu, você tem o direito de se defender. A Eleanor fez isso. E ela venceu. O registro de visitantes ainda fica na minha mesa, no trabalho. Todo dia eu olho para ele. 16 de janeiro de 2025. Visitante, Maria Schaffer. Das 16h45 às 22h22. Só um nome. Mas era o nome certo. Porque, no fim da vida, a única coisa que importa é quem ficou. E eu fiquei. Se essa história mexeu com você, eu preciso te pedir uma coisa. Compartilhe esse vídeo com alguém que cuida de um pai, uma mãe ou um avô já idosos. Compartilha com alguém que foi abandonado pela família. Compartilha com alguém que precisa ouvir que não está sozinho. E se você acha que sua família pode estar só esperando você morrer para ficar com o que é seu? Faz o que a minha avó fez. Documenta tudo. Grava um vídeo. Atualiza seu testamento. Se protege. Porque quem te ama de verdade vai estar presente. E quem não ama também pode aparecer. Mas só quando tiver algo para ganhar. Não deixa ninguém te apagar. Estar presente não é opcional. É uma obrigação moral.